porque hoje viver com HIV é uma questão crônica de saúde, mas eu não posso falar sobre isso com as pessoas. Toda vez que eu tô conhecendo alguém e vou falar sobre isso, é sempre um tema, eu sempre fico com a boca seca, eu sempre fico nervoso, eu não sei como agir. Eu hoje já estou com a carga indetectável e se eu estou aqui no Rio me divertindo, assistindo show, é por sua causa. Legal. Você imagina que você sabe que eu sou chorona. Eu tive que me segurar ali. Aí a gente fazendo a peça e aí tem uma cena que é um caso do livro, né? E aí a pessoa estava lá assistindo a peça e falou, sou eu! Que o diagnóstico te trouxe essa mudança para melhor? Fala, minha tribo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lugar que Fala Podcast. Vocês sabem que a gente está aqui quinzenalmente, às segundas-feiras, no canal da Tribo Q. Se você não se inscreveu, se inscreve agora, porque eu tô sempre aqui, muito bem acompanhado dela, que vocês amam tanto, e eu amo também, Suzy Brasil. Tô aqui grudadinha nele, entendeu? Tipo um anjinho da guarda. Rapatinho. Um anjinho afeminado da guarda, assim, dela. Aliás, eu queria falar com o nosso público sobre isso, sabe por quê? Não é só porque Dona Suzy tá aqui que esse canal não é sério, tá? A gente traz informação. Não é por isso que o pessoal acha que o canal não é sério. Não. O pessoal não acredita nesse Chanel hoje. Meu cabelo está crescendo, está crescendo. O seu tá encolhendo. Não, o meu não tá encolhendo. O meu tá em homenagem a um dos entrevistados de hoje. Que, aliás, estamos entre amigos, né? Temos amigos muito especiais hoje que a gente vai receber. Vamos rodar essa vinheta e começar esse episódio? Vamos. Então vamos embora, pode rodar. Roda. Gente, como eu falei na introdução, a gente está aqui hoje entre amigos. Hoje a gente tem o Evandro Manchini, meu amigo, ator, cineasta, professor e autor do livro Poder Falar, Quebrando o Silêncio em Torno do HIV, onde ele compartilha a sua experiência pessoal vivendo com HIV. E também temos ela, o poder, meu amor. Ela é o poder da medicina, ela é a rainha das gays, das drags. ela tem esse título. Márcia Rachid, médica infectologista. Eu vou ler porque eu quero fazer bonito, mas eu não preciso. Eu posso fazer uma introdução sobre ela. Enfim, referência nacional no atendimento a pessoas vivendo com HIV e AIDS, uma das fundadoras do Grupo Pela Vida Rio de Janeiro e autora de livros, né? E agora tá tapando de escritora, tem Sentença de Vida, tem Vidas Marcadas, sucesso total. Márcia Rachid, essa delícia aqui. Sejam bem-vindos ao Lugar que Fala Podcast. Obrigado. Uma honra ter vocês aqui pelo trabalho que vocês fazem. Como eu disse, eu sou amigo do Evandro há muitos anos. Não preciso dizer quantos anos, porque são muitos mesmo. Tem história aí. Tem história. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, da gente falar de um assunto tão importante. E eu fui esposa dele também durante tempo. Foi mesmo. Foi uma história linda. Se rompeu. E aí eu queria começar essa conversa falando do Grupo Pela Vida, porque em 2018 para 2019, a Tribo Q, que é a empresa que eu tenho com meu sócio, Micael, meu irmão de vida, a gente começou a trabalhar em parceria com o Grupo Pela Vida, porque a gente faz shows, faz eventos, e a gente entendeu a urgência naquele momento de trazer a conversa para dentro dos eventos. Não necessariamente as pessoas fazerem testagem, era mais importante que o Grupo Pela Vida estivesse lá trazendo a conversa do que propriamente as pessoas se testarem. Até tinha muito teste, foi um movimento bem legal, que causou algumas polêmicas com algumas pessoas que nunca entenderam, mas eu sou muito fã do trabalho do Grupo Pela Vida, e eu queria já começar te perguntando como você vê a evolução da conversa, de quando você fundou o Grupo Pela Vida e quando você vê alguém como o Evandro, que faz seus conteúdos online, falando de como é viver com HIV. Como é que você vê e quais são os problemas que continuam ainda? Essa pergunta... E aí a coisa beça. É super importante, porque naquela época, o Herbert Daniel, sociólogo, militante político, ficou exilado, 8 anos fora do país, uma pessoa que vislumbrou a importância do grupo, porque ele era da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Trabalhava com Betinho, as pessoas até confundem, porque os dois, por coincidência, são Herbert. E ele, na época, ele pensou o seguinte: eu tenho que fazer um grupo que tenha pessoas que falem abertamente sobre isso. E, na época, só tinha ele e o Betinho falando. Quando ele me ligou, eu me lembro perfeitamente, eu até conto isso no livro, ele perguntou se eu gostaria de participar. E aí eu fiquei um pouco sem saber o que eu iria fazer. E, na época, ele falou: Márcia, você vai, junto comigo, dar voz a quem ainda não tem voz. Uau. E aí, naquela época, a gente saía
juntos em várias situações, assim, universidade, vários lugares. Eu me lembro de várias situações que eu vivenciei com ele. Ele era muito... Isso, mais ou 89, mais de 89. Ele era muito carismático, ele falava, as pessoas ficavam prestando atenção porque ele dizia, eu tenho AIDS, mas eu estou vivo e viver é um ato político, no meu caso, porque eu não aceito a morte social que foi imposta a mim quando me deram esse diagnóstico. E o tempo foi passando, eu encontrei uma revista, até mostrei para o Evandro, de março de 1991, que eu participei dessas entrevistas, tinha muita coisa ali que eu tentei falar da importância do que a gente estava vivendo, e o nome da matéria é O Silêncio Mata Mais do que o Vírus. Então, hoje, ter ativistas, pessoas como o caso do Evandro, que conhece, sabe falar sobre o assunto com propriedade, porque também sair falando qualquer coisa não adianta. É um desserviço, né? É importante porque se a gente não quebrar esse silêncio, e tem um grupo, o ACT UP, que tem aquele lema que é silêncio igual à morte, a gente vai continuar nessa agonia, que as pessoas morrem, são cerca de 10 mil pessoas que morrem por ano de AIDS ainda no Brasil, porque tem medo de ir ao posto, tem medo de fazer o teste. Quando faz o teste, às vezes não se trata, chega gravíssimo, é toda hora isso. É impressionante. Ainda em 2025. Ainda. Então, só para falar um pouquinho da testagem, quando nós começamos o teste, foi 2014, nós fizemos numa boate, na época, 1140, nós ficamos num sábado, a noite inteira, fazendo testagem. E eu me lembro bem que eu sempre defendi a importância do teste, porque eu já tinha ido a vários lugares, e eu me lembro que uma vez eu quase tropecei na placa em Nova York, um amigo meu que vive com HIV, ele falou, você quase chutou a placa, que era uma coisa assim no chão, que dizia assim, uma seta, venha fazer seus testes, era de tudo. E aí eu falei, que placa? Ele falou, você não viu? Eu não falei nada porque eu queria que você tropeçasse. Eu queria que você percebesse que é no meio da rua. E aí as pessoas diziam, as pessoas vão se matar. Eu dizia, não, ninguém vai se matar. A gente precisa ter diagnóstico precoce. A gente precisa, depois de ter um diagnóstico precoce, acolher, mostrar que é possível tratar. Era isso que eu ia perguntar, porque quando você faz essa testagem, você tem outros profissionais, né, ali orientando. E a gente oferece pessoas até que possam ir junto no serviço de saúde. O Pela Vida não faz teste e abandona. O Pela Vida faz teste e oferece encaminhamento. O encaminhamento. A pessoa já sai dali sabendo para onde ela vai. Ela vai ser acolhida. Isso, quando a gente fazia nos nossos eventos, muita gente entendia, testava, e quem não testava, mas apoiava, mas tinha uma galera que torcia o nariz porque achava que estava trazendo bad trip para o evento. Falei, cara, a gente precisa entender que é um assunto de pertinência para a comunidade. Você não precisa fazer seu teste, você não precisa fazer nada, mas a pessoa que, por acaso, vive com HIV, que entra lá e fala, pô, aqui eu sou acolhido. Aqui eu sei que a conversa... E tem mais uma coisa, até recentemente eu contei para o Evandro a situação de uma pessoa que morreu, porque se você está numa situação que você tem o vírus, aí não vou usar nem o vive com vírus, tem o vírus e não sabe, quem está tomando conta da situação? É o vírus. Então, essa frase eu sempre repito, quando você finge que não tem, o vírus ganha. Quando você aceita que você um dia foi exposto ao vírus, você passa a tomar conta do vírus e você vence, porque hoje nós sabemos que quem se trata e vive com a carga indetectável, ou seja, não tem mais vírus detectado no sangue, essa pessoa não transmite, não adoece. Ela não vai morrer de AIDS. Tem gente que eu trato há quase 40 anos, que está saudável. Essa pessoa que morre, e eu contei para você recentemente a história, eu perdi uma pessoa da família que não teve coragem de falar comigo. Uau. 34 anos. Do seu lado, né? Sim. Logo você. Não morava no Rio, mas podia ter recebido assistência. Me procuraram assim 5 dias Parece antes casa de Ferreira, espeto de pau. 5 dias antes da morte, que eu soube. Aí eu liguei para o médico falou assim, Márcia, não tem o que fazer, ele está em coma.
Então, eu acho que essa polêmica do teste sempre vai existir. E é sempre assim, como vocês vão testar numa boate, numa sauna gay, vocês vão ficar criando uma situação ruim? Não, a gente está oferecendo vida. Ou reforçando o estereótipo, porque era uma coisa que acusavam muito a gente, de falar, só porque é evento LGBT tem que... Gente, mas eu tenho que cuidar dos meus, eu não posso... É difícil cuidar do mundo inteiro, mas se eu tô promovendo um evento que junta, sei lá, 5 mil pessoas, o mínimo que eu posso fazer é cuidar dessas pessoas, né? Eu vou te contar, então, como o Herbert Daniel defendia isso, porque as pessoas levantavam o dedo e falavam assim, vocês estão preocupados com a AIDS? Porque no início não tinha tantos casos. Ele falava assim, eu tenho que me preocupar com uma situação que eu posso dominar o assunto. Outras pessoas vão falar de desnutrição, de diarreia, de sarampo, de pneumonia. Eu estou aqui para falar sobre AIDS. Quem não estiver interessado tem todo o direito de sair da sala. Como, numa situação dessa, quem não estiver interessado, sai de perto, não testa e vai dançar. Vai Tudo bem, exatamente. E aí, deixa eu perguntar. Evandro, quando é que te deu esse start? Assim, quando é que você entendeu que você poderia transformar, né, bater de frente com preconceito, né? Você é um cara jovem, gato, entendeu? Que você entendeu que poderia usar a sua experiência para trazer informação para o povo. Eu acho que esse desejo de falar abertamente sobre a minha sorologia veio muito do silenciamento que aconteceu quando eu recebi o diagnóstico. Assim que o diagnóstico chegou, obviamente passei ali por um longo processo de elaborar todas as questões, de me fechar para o mundo, de alguma forma perder um pouco a minha subjetividade, e isso começou a me incomodar muito. Porque como a minha infecção foi em 2015, eu já tinha acesso a os antirretrovirais, eu já peguei a era do tratamento que possibilita a carga viral indetectável, então era incompatível para mim. Eu pensava, nossa, eu tô vivendo com uma questão crônica de saúde, porque hoje viver com HIV é uma questão crônica de saúde, mas eu não posso falar sobre isso com as pessoas. Toda vez que eu tô conhecendo alguém e vou falar sobre isso, é sempre um tema, eu sempre fico com a boca seca, eu sempre fico nervoso, eu não sei como agir. E aí eu falei, bom, então não quero mais passar por isso, acho que não preciso mais passar por isso, acho que preciso atualizar essa questão socialmente. E eu, com todos os privilégios que eu tive, inclusive privilégios no sentido de acesso à informação mesmo, comecei a ficar inquieto, sabe? Falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E ao começar a falar abertamente sobre isso, me veio uma consciência muito grande, assim, de muita coisa, sabe? Consciência no sentido da vida, assim, e no sentido de como a gente precisa caminhar muito em relação a esse tema. Então eu fico muito feliz hoje de poder contribuir, mesmo assim, sabe? O seu diagnóstico foi em 2015. Foi. E foi um ano que a gente se reaproximou. Eu falei que a gente se conhece desde 2005, mas eu lembro que a gente estava próximo quando... Fazer a íntima. É que eu quero fazer a ponte, eu não quero fazer a íntima, mas eu já sou. Tá. Tô fazendo a ponte pra você, amigo. Faça a ponte. E assim, eu fico me perguntando como naquele momento você se sentiu, já era uma época onde a conversa a gente já tinha mais informação, né, sobre as coisas, mas mesmo assim tem uma coisa tipo assim, caraca, e agora, né? Como é que foi pra você, pra chegar nesse lugar que você tá hoje, do estalo mesmo, assim, o primeiro momento, você já falou, preciso virar isso? Como é que foi? Não, eu era muito preconceituoso. Era muito preconceituoso no sentido de preconceituar o que era a vida de uma pessoa vivendo com HIV. Eu era preconceituoso no sentido de achar que isso não era uma questão que dizia respeito a mim. Imagina, viver com HIV é uma questão daquela galera lá. Imagina. Eu não, entendeu? E aí, quando o vírus chegou até mim, foram 3 anos ali e elaborando esse processo que eu falei de elaborar o diagnóstico, ele durou 3 anos. Só compartilhando com pessoas muito próximas, compartilhando com a minha rede de apoio que eu fui criando ali. Mas botar ali a cara no mundo enquanto uma pessoa que vive com HIV foi em 2018, 3 anos depois, e veio muito por conta de um projeto de mestrado, né? Quando eu entrei no mestrado, e o meu mestrado, ele pensa como narrativas audiovisuais, no meu caso, né? Porque eu trabalho com isso, como narrativas audiovisuais que partem de elementos biográficos podem, de alguma forma, contribuir na redução desses estigmas e preconceitos. Então, na minha banca lá de mestrado, foi a primeira vez que eu falei abertamente. Comecei a banca do mestrado assim, olha, hoje
pé na porta. Comecei assim, falei, olha, eu não sei se eu vou entrar aqui nesse programa de mestrado, mas hoje é um dia importante pra mim, porque pela primeira vez eu tô verbalizando pra pessoas que eu não conheço que eu sou uma pessoa que vive com HIV. Uau! Porque meu projeto é assim, assim, assado, enfim. Acabei entrando e tô aqui agora, né, trocando essa ideia. Que incrível. Quem não conhece os conteúdos do Evandro, segue agora. A gente vai botar aqui na descrição, tanto do Evandro quanto da Márcia. E é muito legal, assim, eu imagino, porque o Evandro é ator, um excelente ator, inclusive. Como é que isso reverberou na sua... positivamente e negativamente na sua carreira de ator? Como reposicionou você como artista? Olha, eu poderia falar várias coisas aqui, bonitas, assim, mas eu vou ser bem... Não precisa não. Então vamos pular essa parte, a gente tem intimidade pra isso. Tem rótulos, né? Sim, a gente vive num mercado do entretenimento, audiovisual, enfim. Tem rótulos, as pessoas te rotulam. Então, eu sei que ao falar abertamente sobre minha astrologia, eu corro esse risco. E sinto que me colocaram nesse lugar, né? Então, o Evandro... hoje em dia, eu sou professor, eu sou criador de conteúdo, enfim, contribuí durante muitos anos para o NAIDS, que é o Programa Conjunto da ONU para as questões de HIV e AIDS, mas o Evandro sempre vai ser, antes de qualquer coisa, por conta desses rótulos, o cara que vive com HIV. Ou soro positivo, se as pessoas quiserem usar nomenclaturas mais antigas, ou portador do vírus, enfim, coisas que a gente já tem evitado usar. Mas eu assumi esse risco, porque... as coisas bonitas que aconteceram depois que eu comecei a falar sobre isso, e bonitas num sentido bem profundo, assim mesmo, sabe? O retorno de muitas pessoas que, como a Márcia disse aqui, né, no começo, pessoas que ainda não têm esse fôlego, essa voz, que estão criando essa coragem. Então, poder representar de alguma forma essas pessoas, de poder pavimentar aí algumas estradas, assim, sabe? Porque não é possível que essa inquietação seja só minha, entende? Então, eu acho que vale a pena correr o risco. Se quiserem me colocar na prateleira desse cara, beleza. Mas também existem outros convites e outras oportunidades que começaram a surgir justamente por conta disso. O Rio to See, inclusive, vocês quando estão assistindo isso, provavelmente o Rio to See já aconteceu e o Evandro conversou lá, falou com todo mundo. Eu ainda não assisti porque ainda não aconteceu, mas quando vocês assistirem já aconteceu. Tá confuso um pouco, mas assim... tempo é relativo. Tá gravando antes, mas nesse ano depois, então de 2025, o Evandro foi convidado para falar no Rio to See. Como é que veio esse convite? Como é que você está se preparando para falar? Esse convite para o Rio to See é um painel que fala sobre exatamente o coração ali da minha pesquisa do mestrado, né? Narrativas que partem de elementos biográficos, ou a gente pode chamar de autoficções, né? Quando a gente parte de algo que aconteceu na nossa vida para criar algo a partir daquilo, mas sem necessariamente ter um compromisso em contar aquela história exatamente como aconteceu. Sim. Então, eu fiz um filme de curta-metragem que tem o mesmo título do meu livro, Poder Falar. E esse filme circulou bastante aí nos festivais de cinema. Legal. Tenho tido a oportunidade de exibir esse filme em vários lugares e depois abrir para diálogo sobre a temática. Então eu tô lá por isso, para falar um pouco como foi, né, esse processo e como são esses procedimentos assim de se cutucar um pouquinho e partir da própria história para criar. Você dá palestra lá, coisas sem camisa? Dependendo do cachê, a gente, né? Dependendo do público. Dependendo do público. Entendeu? Márcia, deixa eu fazer. Eu quero fazer uma pergunta pra Márcia. Vai. Não, assim, Márcia, tanto Evandro quanto Márcia, vocês fazem muito conteúdo para as redes sociais, né? É muita coisa. Eu acho que você deve dar mais consulta e atendimento psicológico nas DMs do que no próprio consultório, né? Sim. E isso é muito legal, porque geralmente você não vai chegar numa médica, vai mandar uma mensagem e achando... Não vai, né? Você acha que é meio inacessível. Vou mandar uma DM para uma médica e ela vai me responder. E você tem esse trabalho, porque eu sei que você tem esse trabalho, que você conversa, se orienta e tudo ali, né? E livre de pensar em que tá conquistando um paciente, né? Enfim, é um trabalho constante, né? Sim, e é uma coisa que as pessoas se surpreendem, porque eu respondo sempre. E não tem horário, porque às vezes no meio da madrugada as pessoas mandam porque estão desesperadas, e como eu durmo tarde, se eu olhar, a pessoa às vezes está digitando, ou então acabou de escrever, e eu respondo... Você literalmente salva aquela vida. Sim, já aconteceu uma situação muito legal, não tem muito tempo. Eu estava ali na Pride,
esperando a Dani Diávolo acabar o show, Sim. que a Dani ia me dar carona. E aí uma pessoa chegou e falou assim, doutora, posso te dar um abraço? Aí eu falei, meu Deus, quem será essa pessoa? Aí eu falei, pode. Olha, eu tenho que dizer que você é responsável por eu estar aqui. Aí eu perguntei, eu te conheço? Aí ele falou, você não me conhece, mas eu te conheço, porque você me respondeu por volta de 2 da manhã. Eu estava desesperado, eu tinha acabado de saber o meu diagnóstico naquele dia, eu não tinha condições de pensar, não sabia o que fazer da vida, eu não sou do Rio, eu sou de São Paulo, e aí eu decidi me tratar. Eu hoje já estou com a carga indetectável, se eu estou aqui no Rio me divertindo, assistindo o show, é por sua causa. Gente, Uau, você imagina que você sabe que eu sou chorona. Eu tive que me segurar ali, ele me contando, a Dani acabou o show, desceu, viu que tinha um clima assim, ela falou, o que aconteceu, Márcia? Eu falei, nossa, eu estou aqui segurando o choro, porque é muito emocionante isso. É uma gratificação absurda, e eu faço muito isso. Você conhece uma história de um menino que literalmente foi salvo porque viu uma foto nossa no seu Instagram. Foi. Ele hoje está vivo, com carga indetectável, com CD4 já recuperado. Ele Uma tinha autoestima. uma autoestima incrível. Legal. Ele fala abertamente que vive com HIV, porque ele tinha 20 e poucos de CD4. Esse menino estava praticamente à beira da morte. E aí ele estava assim, eu vou me matar. Ele falou para mim, eu vou me matar. E aí ele resolveu escrever para mim. Porque ele pensou, disse ele, que pensou assim, essa médica deve ser legal, porque está com a SUS. Ela anda com caricata, né? Essa médica é povão, porque anda com aquela figura e aí meio ele escreveu, bizarra. assim, tipo, vou ver se ela responde. E eu respondi na mesma hora. E aí eu perguntei, onde você mora? Aí ele mora numa comunidade, eu falei, olha, eu vou mandar um livro meu para você. Eu mandei o Sentença de Vida. E aí ele não acreditava em cada passo que foi acontecendo. Depois eu falei com a Suzy, ele foi ver a peça, ainda estava aquela coisa da pandemia. Então foi muita coisa. Teve uma situação que ele falou, eu não tenho sapato para ir. Eu falei, não, você não precisa ir de sapato. Você vai de tênis, você vai de chinelo, você quer que eu deposite um dinheiro para você comprar um tênis? Não, por favor. E ele acabou indo ver, né, assim, a pessoa, o mito para ele, né, que era a Suzy. Então, hoje ele fala, a Suzy me salvou. Agora você vê. Agora você vê. É impressionante isso, são histórias que a gente fica muito gratificada. Você também deve receber muita mensagem. Você posta, inclusive, as mensagens que você recebe. Legal. É muito emocionante, assim. Como é que isso é para você? Você tem, imagino, também um acompanhamento psicológico para poder dar conta dessas demandas, né? É muito emocionante, é isso. E acho que vai muito ao encontro daquela pergunta que você tinha feito, assim, né? Ah, como é que é essa coisa de... que eu falei dos rótulos, né? Às vezes você deixa de conseguir algum papel, de estar em algum lugar ali, por conta de falar abertamente sobre isso. Mas esse retorno... né? Quando você tem um retorno de alguém falando, olha, por sua... né? Pelo conteúdo que você posta aqui, eu consegui ressignificar um diagnóstico. Não precisa ser modesto. Você iluminou a minha vida, cara, né? Você iluminou a minha vida. Obrigado por isso. Então, assim... Esse espírito de gratidão, às vezes eu até me assusto um pouco, assim, sabe? De falar, nossa, não tenho muito... Tem algumas mensagens que chegam que eu tenho uma dimensão mais palpável, assim, do que Emociona muito, né? que é essa gratidão. Contar uma história que a gente Por passou. favor. Essa história foi incrível, quer dizer, duas, porque uma foi na universidade, que ele apresentou o filme e a gente fez um debate depois, que... são muito jovens, a maioria tem o quê? 20 anos? Sim. Eles ficam assim, ó, babando, olhando pro Evandro. Muito legal. Porque fácil. Você tem 20 anos também. É uma 20 turma, anos, tá babando. enorme, toda babada. E eles ficam prestando atenção, eles ficam assim. Isso é muito bacana. É muito. Assim, tem um poder independentemente fenomenal. dele ser uma pessoa que é carismática, que é bonito, que atrai, mas eles ficam prestando atenção e fazem perguntas. Foi muito gratificante ter ido lá. Até porque já é uma quebra de um estigma, né? Sim, porque eles sabem que o professor é uma pessoa que vive com HIV e eles estão ali felizes da vida, admirando. E a outra situação
que foi assim, nós dois depois ficamos assim, nossa, a gente não esperava. Foi a mesma coisa, você passou o filme e ia ter teve um debate depois e era um grupo muito pequeno. As pessoas começaram, e assim, pessoas que a gente jamais esperaria, eu queria falar. Tá. Esse dia foi muito especial mesmo. Nossa, a gente ficou assim, né? Eu e Evandro ficamos impactados, porque as pessoas começaram. Eu queria falar que eu vivo com HIV há X anos, as pessoas começaram a se abrir. Começou o movimento Me Too ali, depois da exibição do filme. Eu também vivo com HIV, eu nunca falei isso, mas quero me sentir confortável para falar aqui agora. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu falei, meu Deus. E a gente quieto assim, né? Nós dois quietos, escutando, deixando as pessoas se sentirem aliviadas porque estavam falando sobre aquilo. Quando acabou, eu falei, Evandro, o que a gente gerou aqui nessa sala? Muito legal. E a gente fazendo Sentença de Vida, e aí contando uma das histórias, né? De uma pessoa. Isso que eu ia falar, o Sentença de Vida, que é o primeiro livro da Márcia, que virou peça com Suzy Brasil. Produção de Gilberto Gavronski. Exatamente. Né? E aí eu estava no elenco. E aí a gente fazendo a peça, e aí tem uma cena que é um caso do livro, né? E aí a pessoa estava lá assistindo a peça e falou, sou eu! Aí é maravilhoso isso, né? Porque desperta isso. E por isso que a gente ficou impactado. Porque a gente pensou, nossa, o que a gente fez aqui que gerou tanta emoção? Então é legal esse movimento que o Evandro provoca, porque eu acho que a pessoa olha para ele e fala assim, se ele está falando, por que eu não posso falar? E eu acho que aconteceu isso com você a partir do lançamento do livro, do Ramon. Do Ramon, com certeza. Eu acho também. Que de repente aquilo também movimentou você a começar a falar. Isso tem até no meu livro que eu escrevi. Porque o Ramon gera isso também, né? Porque a gente olha para ele e fala assim, gente, se ele fala, por que todo mundo não pode falar? Tem isso também. O Ramon é um escritor. Isso. Aí a Márcia mandou uma mensagem para mim, eu não falava abertamente sobre isso ainda, né? Sobre minha sorologia. A Márcia falou, vai ter um lançamento de um livro lá na Travessa que fala sobre HIV. Quer ir? E eu fiquei super desorganizado. Eu falei, nossa, mas eu vou chegar lá, as pessoas vão achar que eu vivo com HIV. Tragicômico total, né? Assim, hoje em dia, eu falo, só por estar num evento, sabe? Enfim, só por assistir Sentença de Vida, as pessoas vão achar que eu vivo com HIV, esse tipo de pensamento. Aí cheguei lá... Uma fala da peça, inclusive. Pois é isso. O estigma é tão denso, né? Sim. Que qualquer associação... Enfim, isso acontecia comigo também. Então, cheguei lá e esse movimento de ter ido até o lançamento foi super importante, assim. Muito por conta, o Ramon, uma figura, um cara brilhante, assim, super talentoso, um poeta, escritor, bochechas coradas, olho brilhando, a vida acontecendo, super jornalista. E você olha e fala, nossa, né, tem vida pós-diagnóstico. E a coisa da vida, assim, é uma coisa que nos é muito cara, né? Sentença de vida, enfim. E é muito doido pensar nisso, só fazendo esse gancho, assim, que eu estava refletindo, ouvindo vocês, as mesmas questões dos anos 80 e dos anos 90. Estigma, preconceito. Elas permanecem. E os mesmos antídotos, né? Naquela época, falava-se muito de vida. Peraí, eu tô com AIDS, mas eu não tô morto, eu tô vivo aqui conversando com você, não quero me matar, entendeu? O Herbert Daniel falava isso. Então, assim, as mesmas questões, estigma e preconceito, que ainda são muito densos, e os mesmos antídotos. A gente falar de vida. Olha, se você receber um diagnóstico de HIV positivo hoje, saiba que tem muita vida depois desse diagnóstico, né? Não se desespere. Não acho que isso é uma sentença de morte, né? A escolha do nome do livro, né, Sentença de Vida, é perfeita, né? Fala dessa escolha do nome do livro. Ele falou agora, eu lembrei do Herbert Daniel, e eu botei no segundo livro a história dele, com as palavras dele, que ele fala o seguinte, eu tive 40 segundos, porque o médico foi horrível com ele, então ele diz, eu tive 40 segundos para pensar no diagnóstico, e quando eu saí do consultório, eu vi que a vida continuou lá fora. Nada mudou porque me disseram que eu tinha AIDS. Tudo estava acontecendo. Assim, no sentido de eu sair, a vida continuou lá fora. Então, eu percebi que eu tinha que continuar vivendo. E aí, eu decidi viver. Era muito isso. E eu tenho uma história que eu sempre conto dele, que eu um dia falei, eu estava sentada ao lado dele, na casa dele, eu falei assim, ô Daniel, porque a gente chamava de Daniel, não falava Herbert Daniel. Eu falei, ô Daniel,
fala aí para mim, você está mesmo preocupado com a morte? Aí ele falou, Márcia, a morte vai acontecer provavelmente muito rapidamente. Eu sei que eu estou doente, mas eu não tenho tempo para pensar na morte. Eu tenho que pensar na vida. E eu tenho tanta coisa para fazer que eu sei que não vai dar tempo, então eu preciso pensar na vida e tudo que eu tenho para fazer e deixar coisas prontas para quem vem depois de mim. Eu tenho muita coisa para organizar para perder meu tempo pensando na morte. Essa pessoa me ensinou tanto, e eu comecei a ver outras pessoas que, mesmo diante da morte, falavam em vida. Como que eu posso não falar em vida? Então, foi uma coisa assim, ao longo daqueles anos, mesmo perdendo muitos pacientes, eles me mostravam assim, não importa que eu vou morrer, não importa, mesmo que eu esteja perto da morte. Tem uma das histórias que eu... Como a história do carnavalesco, que é maravilhosa. Porque ela é muito marcante na minha vida, que a pessoa está morrendo. E eu pergunto, você quer alguma coisa? Ele diz, quero agradecer. Aquilo foi o maior aprendizado da minha vida, porque eu pensei, agradecer, a pessoa está morrendo. Aquilo foi muito rápido na minha cabeça. Eu falei, agradecer. Ele falou, Márcia, eu sei o quanto você me ajudou a realizar o meu maior sonho, que era ganhar o carnaval. Cara. Então, a bonito. vida era muito forte nas pessoas, e isso que a gente tem que pensar numa situação de testar. Por isso que eu briguei muito. Eu briguei com vários ativistas, as pessoas numa sala dizendo que absurdo vocês fazendo teste. Não, não é absurdo. A gente quer que as pessoas vivam. E só tem um jeito de viver, se tratando. Não dá para ficar em casa esperando a morte chegar. Então, essa coisa da vida, e por isso que a gente... quando a história do livro é engraçado, porque eu falei para os 2 editores assim, sentença de vida? Mas eu falo de pessoas que morreram. Não, Márcia, você não fala de morte. Eles eram completamente leigos, não me conheciam. Jornalistas, assim, que quem me apresentou foi o Cristóvão de Chevalier, que ele sim me conhecia. Aí eu falei assim, mas vocês leram o livro inteiro? Tem pessoas que morreram. Márcia, o seu livro não fala de morte. Seu livro fala de como a vida pulsa, de como a vida é importante. Então, eu queria aproveitar isso e perguntar para você, porque volta e meia vem alguém falar que você está romantizando. E assim, é uma visão, ainda que romântica, né? De tipo, pô, precisou isso acontecer para olhar a vida de uma outra forma. Você sente que teve essa mudança na sua vida? Do tipo assim, que o diagnóstico te trouxe essa mudança para melhor? Olha, nesse aspecto, eu não gosto muito de romantizar o diagnóstico, não. Eu acho que a infecção pelo HIV, a ideia é que a gente sempre evite, né? A infecção pelo HIV deve ser sempre evitada. Por isso que é importante que a gente fale de prevenção. A questão toda é que, se essa infecção acontecer, e ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida, aí as pessoas precisam saber que tem muita vida depois. Sim. Muita vida. E aí, a crítica que chega a mim muitas vezes é, bom, você falando aí abertamente que a sua vida seguiu, você está romantizando essa questão. Incentivando pessoas a se infectarem. Olha que absurdo, entende? Então, uma pessoa que faz uma crítica dessa não entende nada de acolhimento, é uma pessoa desinformada e provavelmente nunca precisou de um abraço, sabe? Nunca precisou de um abraço. Nunca chegou aquele momento de... Nossa, com quem que eu vou falar sobre isso que eu não posso falar? E aí, né, é uma pessoa assim, então, pra mim, eu, no começo, ficava super incomodado, ficava desorganizado e falava, nossa... vai ter sempre, né? Falava, nossa, o que eu tô fazendo? Será que é isso? Aí depois eu falei, nossa, tá tudo certo. Não é seu, na verdade. Não é meu, exato. Essa coisa do diagnóstico, tem muita gente que fala assim, eu tive um diagnóstico, aí seja de qualquer coisa, de câncer, aí eu mudei. Eu também não concordo, eu acho que a gente tem que valorizar a vida independentemente do que você tenha. E isso eu aprendi com essas pessoas todas que eu tratei, porque a minha vida mudou. Por isso que o segundo livro chama Vidas Marcadas, e são pessoas diversas. Eu falei para os editores... Suzy escreveu a orelha. Eu falei para os editores assim, vamos pensar que eu falo de mim, eu falo do Herbert Daniel, eu falo do Herbert de Souza, que é o Betinho, eu falo de Almir França, eu falo de várias pessoas que tiveram ou têm a vida modificada
ou marcada por uma situação que aconteceu. Eu falo de travestis que têm a vida marcada simplesmente porque existem. Então, quando eu usei esse termo, quer dizer, aí foi uma decisão nossa, porque eu participei bastante, para achar a palavra, é no sentido de a vida muitas vezes é modificada independentemente de um diagnóstico. Aí eu concordo com o Evandro, você não tem que esperar ter um diagnóstico para valorizar a vida. Lamentavelmente, tem gente que pensa isso. E aí fica chamando de romantização. Não é isso, não é romantização. Ele não está romantizando nada. A gente fala de PrEP, a gente fala de PEP. Ontem alguém repostou o nosso vídeo de vacinas, Aí eu até repostei também, porque eu tinha até esquecido que a gente tinha feito. Falando das vacinas de hepatite A, vacina de hepatite B, de meningite. Então, desculpa te interromper, mas é porque a gente conversa sempre numa bolha, né? E a gente esquece que o Brasil é muito maior do que a gente. E eu fico muito surpreso que, às vezes, conversando com amigos que são héteros, que não vivem esse nosso linguajar, eles não sabem o que é PrEP, não sabem o que é PEP. Tem alguns profissionais de saúde, a gente fazia o sentença de vida, a Márcia falava no final, e tinha enfermeira que levantava o dedo e falava, eu não sabia que existia. Então eu queria que a gente fizesse um servição aqui para os nossos seguidores, para o nosso público, e vocês explicassem item a item, gente, ó, item a item, o que é PrEP, por exemplo. Tá, vou falar um pouquinho de PrEP e aí Márcia complementa, porque ela tem esse saber técnico, assim, mas PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, é uma medicação que você vai tomar ali todos os dias, um comprimido, e caso tenha alguma exposição ao vírus, não vai ter infecção. A ideia é que seja uma né, uma prevenção. E aí, é muito ruim. É isso que eu ia falar. É muito ruim falar isso? Não, porque explica e entende, né? É só por uma ideia de associar. É uma boa associação, com anticoncepcional. Você toma ali todos os dias e caso tenha alguma exposição ao vírus, a PrEP vai evitar a infecção. Exato. E a PEP? Então, aí só para aproveitar essa história, para fixar, que realmente até médico não sabe o que é PrEP. Aconteceu isso, eu estava até esperando começar, não me lembro se era o Dragstar ou o The Queen. Aí alguém chegou, Márcia, escuta essa história, eu faço PrEP, aí tive hepatite A, não tomou vacina de hepatite A, e eu falei para o médico que eu faço PrEP, ele falou, então você tem HIV. Não, doutor, eu faço PrEP, eu não tenho HIV. Não, então você tem HIV se você toma remédio. Quer dizer, médico teimando com ele. Então, PrEP é justamente para não se infectar. Está comprovado. É uma estratégia cientificamente comprovada. A pessoa não se infecta. Eu quero contar um caso. Vai, fala aí. Aí o PEP é quando a pessoa já se expôs a um risco. Que seria a pílula do dia seguinte. Aconteceu um risco. Seja lá o que for, não usou preservativo, ou usou e rasgou, não importa. O risco ocorreu. Aí você vai avaliar o risco, porque também tem médico que não sabe avaliar risco, até porque às vezes fica pressionando e a pessoa fica com vergonha de falar, aí faz PEP à toa. Muitos casos, a pessoa está fazendo PEP, eu falo, pode parar porque não tem indicação. Então, o que é PEP? Profilaxia pós-exposição, como se fosse a pílula do dia seguinte. E aí tem que ser até 72 horas e durante 28 dias. A diferença é que a pessoa faz um esquema com 3 medicamentos que vem em um comprimido 2 substâncias e no outro comprimido outra substância. E quanto mais cedo dessas 72 horas for, 72 horas melhor. Então, é importante que a pessoa procure, mas de preferência um lugar que saibam avaliar. Então, por exemplo, quando me ligam assim, Márcia, onde é melhor eu ir? A gente orienta muito que procure a Fiocruz, porque vai ser atendido adequadamente, se for aqui no Rio. Porque tem lugares que mandam fazer PEP e não tem indicação. Aí depois fala qual foi o risco? Risco nenhum. E eu tô lembrando. Por exemplo, se uma pessoa tem uma relação sexual com alguém que vive com HIV e tem carga indetectável, mesmo sem preservativo, não ocorre transmissão, então não tem que fazer PEP, nem PrEP, se for monogâmico. No período pós-carnaval, né, eu abri uma caixinha de perguntas. Falei, o que você fez de louco? O que você fez no carnaval? Aí uma pessoa botou assim, comi vários cus porque tomo PrEP. Botou assim.
Aí eu falei, aí respondi, parabéns, pena que você não me encontrou no carnaval. Mas, parabéns, você toma PrEP. Aí, vem uma enxurrada de gente falando. As pessoas acham que PrEP é a resolução de tudo. Ai, como eu tenho ranço de pessoa que acha que PrEP é preservativo. Ah, e as outras doenças? E as outras ISTs? Que não sei o que, papá. E aí, eu falei, Márcia, me ajuda que o povo não dá credibilidade a mim. Bota um comentário lá, que a partir do teu comentário eu vou... Porque quando a gente fala de PrEP, a gente está falando de prevenção, né, do HIV. Claro. E as outras ISTs, né, muitas outras você tem medicação eficaz para combater e tudo. Sem contar o que a Márcia sempre falou para mim, falou, olha, quem faz PrEP está sendo acompanhado, tem Reduziu orientação. Infecção sexualmente transmissível no grupo de pessoas que fazem uso de PrEP. Assim, qualquer outra situação é preconceito. Exatamente. Inclusive de colegas médicos que falam assim, eu sou contra a PrEP. Não pode ser contra. Porque, como eu acabei de falar, por isso que eu usei essa frase. É uma estratégia cientificamente comprovada. Quem faz acompanhamento à PrEP, que recebe orientação a cada 4 ou 6 meses, dependendo do período, essa pessoa vai ser orientada da importância do preservativo para outras infecções, vai ser orientada que existe hoje o Doxipep, que é uma maneira de você tentar reduzir o risco, não é tão eficaz como o PrEP para o HIV, mas tem uma eficácia para IST, que é infecção sexualmente transmissível. Então, reduziu isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, reduziu infecção sexualmente transmissível no grupo de pessoas que fazem uso de PrEP. E vacina de hepatite A agora, em alguns estados, por exemplo, Belo Horizonte, está tendo surto muito, assim, 2.000% de aumento de hepatite A. Nossa. E aí o médico que postou, ele é jovem, eu acho que ele ficou um pouco assim, acanhado, ele foi falando, hepatite A é um vírus que a pessoa pode se expor com água contaminada, alimentos contaminados e também, assim, como é pela boca, a pessoa pode colocar a boca assim no períneo. Cunete, né? Obrigado pela clara. Aí foi assim, sabe, bem assim, se fosse a Clara ia falar de outra maneira, né? A Clara proctologista. Aí ele falou, a boca assim no períneo, quando faz o sexo. Ele não conseguia explicar. Ele estava no períneo do assunto e não estava indo. E aí foi muito interessante, porque, na realidade, se todas as pessoas tivessem informação da importância da vacina de hepatite A, a gente não ia estar vendo um surto de hepatite A. Então, é muito louco como o preconceito e o tabu, ele é um problema grave na propagação, né? Tipo, porque as pessoas não querem falar sobre o assunto quando falam de uma maneira rasa ou simplista, né? Toma PrEP, acabou. Porque é isso, tem um aspecto que é ligado à comunidade LGBT mesmo, que isso não é um problema, isso se virem aí nos 30. E aí eu queria que vocês falassem também de prevenção combinada, que é isso tudo, mas... Sim, a prevenção combinada, na realidade, foi assim, uma maneira de você tentar falar com a pessoa, quase que individualizar. O que é melhor para você? Vamos tentar chegar a alguma coisa que seja melhor para você se prevenir? Aí você vai tentando individualizar. Por isso que tem aquela mandala da prevenção. E ali fala de vacinas, ali fala de preservativo, ali fala de PrEP, ali fala de PEP. Você vai pegando as fatias daquela mandala da prevenção e vai conversando com a pessoa. Porque tem algumas pessoas, inclusive amigos meus muito próximos, que falam assim, Márcia, eu uso camisinha. Eu falo, que bom que você usa camisinha. E realmente tem umas pessoas que falam assim, eu vou te falar uma coisa que eu sei que você não vai acreditar. Eu uso camisinha para sexo oral. Eu falei, hã? Você é o único na face da Terra. É verdade. Aí eu fiquei duvidando. Ele falou, Márcia, eu estou falando sério. Eu falei, meu Deus, você tinha que publicar o seu caso. Bota o plástico filme lá para passar a língua no períneo. Aí eu fiquei assim, sabe? Porque eu nunca acredito que a pessoa tenha
tranquilidade e fala assim, olha, eu vou colocar a camisinha em você. Porque... E aí o olhar de redução de dano é o mais eficaz, na verdade. Então, né? assim, é isso que eu ia falar. A mandala da prevenção, que tem todas essas propostas de prevenção, é uma maneira de reduzir danos. Inclusive, fala da redução de danos para quem é usuário de droga. E isso foi uma tentativa de oferecer qual a melhor prevenção para aquela pessoa que você está conversando. Só que o que me incomoda é o preconceito do próprio profissional. Porque isso acontece, já aconteceu. Eu estava fazendo uma palestra só para médico, só tinha médico. E o médico levantou o dedo e falou assim, eu não falo não de PrEP. Não falo não, porque eu acho que a pessoa tem que insistir que o paciente use camisinha. Eu falei, olha, você me desculpa, mas descolado da realidade, você está sendo antiético. Não, é uma questão de ética. Quando existe uma coisa, seja lá o que for, na medicina, que está comprovado cientificamente, é sua obrigação falar. Não, e é mais fácil a pessoa, às vezes, tá doidona, vai na hora, pá, não usou um preservativo. Não se existe, toma um PrEP, falar, é uma coisa. É obrigação, por isso que... E tem gente que não usa mesmo, que fala, eu não gosto de usar preservativo, e aí você tem que buscar uma solução. Esse argumento, se você falar de PrEP, a pessoa para de usar. Não é isso, ao contrário. A pessoa já não usava, então você está dando uma alternativa para ela se prevenir da infecção pelo HIV, porque ela já não usava. Quem usa, quem não usa não vai usar. Não muda, não é porque você está oferecendo PrEP que ela vai deixar de usar. É igual anticoncepcional. Você, quando indica anticoncepcional para alguém, a pessoa não necessariamente vai deixar de usar preservativo. Ela pode continuar usando, mas preservativo, numa situação que a mulher não quer engravidar, não é um meio tão seguro assim, porque pode acontecer dela engravidar. E, obviamente, a gente tem que falar do SUS, né? Porque, assim, óbvio, com todas as questões que sempre vai ter para melhorar num país como o nosso, que é tão grande, tão desigual, mas a gente tem um serviço que atende a população de forma gratuita. Funciona, que é eficaz. Que é um programa que é exemplo para muita gente no mundo, né? Para muitos países. Então, gente, defendam o SUS. Defendam. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Esse aqui virou peça de teatro. Esse aqui vai virar peça de teatro? Esse daqui vai ser um... Já está... Rebeco, porque... Já está no caminho. Que maravilha. Pode dar mais detalhe? Não, ainda não. Não, olha pra mim, não, que eu não tô selecionada. Não tô nesse elenco ainda. Não tô nesse elenco, não. Entendeu? Mas muito não, bom. é porque assim, eu não nem começou, tá? Mas a pessoa que quer adaptar para o teatro é o Ricardo Santos, que fez uma peça chamada Cuidado Quando For Falar de Mim, que são casos do Grupo Pela Vida, que Evandro participa da peça. A peça ficou linda, a consultoria é minha, e é muito interessante a maneira que ele abordou, porque são casos reais, tem muita coisa de informação, muitas mesmo, assim, tem umas cenas muito legais que a pessoa tem esse tipo de indetectável não transmite, tem várias coisas que tinha na sentença de vida, mas de outra maneira, o Ricardo é muito sério, mas nós somos muito amigos, ele fala abertamente da questão de viver com vírus, ele colocou de uma forma que para mim é muito a minha cara, sabe? Até porque a consultoria é minha. Então, quando ele falou assim, Márcia, se alguém falar que vai adaptar o seu livro, você fala que eu vou adaptar, tá? Já é meu. Tá falado então, aqui, assim, gravado. Ele tem essa ideia. E aí foi interessante que ele falou assim, ele falou assim, será que a Suzy participaria, mas não a Suzy? Uma mistura de Marcelo e Suzy? Marsuzy. Participaria. Sabe por quê? Porque no meu livro tem muitas histórias, esse Vidas Marcadas, tem muitas histórias de pessoas trans, de travestis, de drags. Então, tem uma parte só das drags da prevenção. Olha, que legal. Que eu falo de cada uma, da Dani Diávolo, da Vicky Daim, eu falo de cada uma. E tem uma parte que eu conto a história de Sentença de Vida, como ele foi parar no teatro. Então, eu cito o Gavronsky e, no final, eu cito como eu conheci Marcelo, porque eu já conhecia a Suzy há quase 30 anos. Marcelo, meu cavalo, tá? Porque eu já conhecia a Suzy desde, sei lá, 94. Então, a gente
nem se falava praticamente. Acho que nem nos cumprimentava. Não, eu tinha uma coisa que eu era rata de 1140, né? E aí eu via você com Lorna lá, Lorna te chamava no palco, ou tinha entrega de troféu, tava a Márcia. Eu lembro da entrega de troféu, nós, por exemplo, logo quando eu comecei a frequentar, assim, a passar os primeiros batons. E aí eu falava, gente, essa mulher, eu queria tanto me aproximar um dia dela e tudo, mas aí assim, e aí a vida foi levando a gente para outros caminhos, e aí veio a pandemia, e na pandemia eu fazia live com todo mundo, né? E um dia eu assisti ela fazendo uma live justamente falando, né, da questão do carga viral indetectável, né, que não transmitia. E tinha uns comentáriozinhos lá do povo botando na live, não é possível, isso é coisa de louco, não sei o quê, aquelas coisas. E eu fiquei tão encantada, né? Eu falei, gente, eu queria muito entrevistar a Márcia, mas não tenho coragem, não tenho gabarito, não tenho moral pra entrevistar a Márcia. E aí, quando a gente flexibilizou a pandemia, eu comecei a fazer o Bye Bye Bangu nos teatros. E aí eu queria muito que ela fosse ver, e ela foi me assistir um dia, e eu não recebia ninguém no camarim, porque era pandemia ainda. Aí falou assim, a doutora Márcia tá aí. Eu falei, traz ela aqui. E aí a partir dali que a gente se conheceu, né? Aí por isso que eu tô falando, no final da história, eu faço uma declaração de amor. E aí eu mostrei pro Gilberto, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que mostrar isso pro Gilberto, senão ele vai ficar injuriado. Aí ele leu, estava eu e ele no restaurante. Eu falei, Gilberto, uma das histórias é essa aqui, o livro não estava pronto. Aí ele leu, tá ótima, tá linda. Porque eu vou falando dele, que ele que adaptou, e no final faço uma declaração de amor para o Marcelo. Aí ele falou, tá linda a história. E o mais incrível é que com esse espetáculo, a gente ganhou o prêmio do humor, foi né? Muito bom. Porque você pensa assim, é muita vida mesmo esse livro, né? Não, porque é isso. Foi incrível. As pessoas saíam informadas, cantando, sabendo isso, que quem vive com HIV, isso que o Evandro sempre fala, vive. Não precisa morrer de AIDS. Isso é muito importante. Se a gente conseguisse falar isso mais vezes, que esse silenciamento, aí usando a palavra que ele usou, que faz as pessoas morrerem, eu acho que a gente mudaria essa epidemia. Eu queria aproveitar essa sua fala e queria que você, Evandro, falasse para o nosso público um recado para alguém que ou acabou de descobrir o diagnóstico ou que não lida bem com o próprio diagnóstico, que pode vir a receber o diagnóstico, que isso sirva como uma fonte, um salva-vidas mesmo, assim, que você deixa o recado aí para como os mais maravilhosos que você deixa nas suas redes sociais. Bom, se você acabou de receber um diagnóstico de HIV positivo, eu imagino tanto de coisa que esteja passando na sua cabeça nesse momento. A gente tem que lidar com vários fantasmas, vários estigmas, vários preconceitos e também, né, os de fora e os de dentro, porque a gente foi criado nesse meio aí, né? HIV não é um assunto nosso, HIV não diz respeito a gente, então tenta se organizar aí e lidar com isso nesse momento, mas o principal que eu sempre falo assim para as pessoas é que tem muita vida depois do diagnóstico. Hoje em dia, viver com HIV é uma questão crônica de saúde, o tratamento é altamente eficaz, vai te proporcionar qualidade de vida. Vai ter que lidar, obviamente, com o estudo que eu falei anteriormente. Estigma, preconceito, não é fácil, é uma grande barreira. Muitas pessoas não conseguem acessar o tratamento por conta disso. Mas nessas horas é importante a gente saber que a gente se tem, né? Tem espaços assim onde a gente pode ir se fortalecendo. Um bom processo terapêutico ajuda muito, tem terapias acessíveis, com preços acessíveis ou até gratuitos, então saiba que você não está sozinho ou sozinha nesse momento. Olha, muito incrível. Né? Ouvindo você falar, assim, eu sou de 83, né? Então, para mim, eu cresci como referência de ser um homem gay, Cazuza, não Cazuza potente, o Cazuza doente. Fred Mercury doente. Então, durante a minha questão de ser gay, vinha muito essas questões. Nossa, é uma sentença de morte.
né? E hoje, agora te ouvindo falar, cara, que foda que deve ser pra alguém que tá passando por algo assim, ou que só se descobriu gay e que já tem um estigma, é gay, um dia vai ter isso, aquilo, outro. E a pessoa fala, cara, minha vida é maravilhosa, pode ser maravilhosa, nada é uma sentença de morte. É muito, muito foda isso, assim. Provavelmente você tá salvando muitas pessoas que você nem faz ideia. O que chega pra você é 1% do 1% do 1%. Nossa, enfim, fico muito sem palavras, assim, nesses momentos, de pensar que é isso, o que a gente tá falando aqui agora pode estar realmente iluminando alguém ali, certeza. Né? E conseguir. Aí, agora eu queria mandar um recado também para você que não vive com HIV, né? Para a gente conseguir falar cada vez mais sobre esse assunto com alguma naturalidade, entendendo que a gente está falando de uma questão de saúde coletiva, que diz respeito a todo mundo. A gente tem que falar desse assunto pela perspectiva da saúde, não por uma perspectiva moral, não por uma perspectiva mais de morte. Ainda bem, hoje em dia a gente pode falar desse assunto pela perspectiva de vida plena. Então, vamos tentar aí também atualizar, vamos tentar, né, multiplicar boas informações. Quando alguém fizer um comentário sorofóbico numa rodinha, a gente poder falar, peraí, você tá viajando. Hoje em dia, né, é outra história. Porque o que eu sinto muitas vezes é que a gente, né, que está nesse movimento mais na linha de frente, digamos assim, a gente fala muito para a gente mesmo. Então, são os ativistas falando para os ativistas, né? As conversas sempre girando ali entre a gente, porque as pessoas não querem muito ouvir falar desse vírus, entende? Sim. Então, a gente precisa quebrar um pouco esses muros aí dos grupos de acolhimento. Muito, muito, muito foda, cara. E, assim, a gente tá chegando na reta final aqui, como as pessoas podem achar vocês? Preciso de um atendimento. Quem procura? O Grupo Pela Vida, redes sociais, dá o serviço de vocês aí pra galera. O Pela Vida fica na Rio Branco, 135-708. Oferece assistência jurídica, assistência psicológica, tem grupo que a gente faz de bate-papo, de informação, essas coisas. Grupo de apoio, importantíssimo. A gente está falando aqui, mais como informação, que eu costumo fazer, a gente faz uma vez por mês, que a gente chama Café Positivo. Além desse grupo, que é mais um bate-papo e troca de informação, tem também o grupo de apoio com a psicóloga, que é a Thaís. E lá é tudo gratuito. Além dessas coisas que a gente faz também de festa, e tem show, sempre tem, por isso que tem as drags da prevenção, que são as pessoas que dão esse suporte para o grupo, tanto nas testagens como nas nossas festas, que é uma maneira também lúdica de quebrar essa coisa pesada. Então, todo mundo que vai ao grupo, a gente até na peça fala, as portas estão sempre abertas, porque tem uma energia boa. A gente até brinca, porque tem uma pintura do Herbert Daniel, a gente fala que é interessante, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, estranho que eu cheguei aqui de um jeito, estou saindo de outro. Tem uma energia legal ali. As pessoas se sentem bem pela vida. O Márcio ainda está lá? Tá. Adoro o Márcio, beijão pra ele. Inclusive, produtores de evento do Rio que queiram fazer façam testagem no evento de vocês. É muito importante. Mais do que só a testagem, é a conversa, é você tirar o tabu desse tema, era muito importante. Eu via isso, porque a gente tinha o Grupo Pela Vida lá no evento, na hora de fazer o show, eu falava da presença deles ali, da importância, quem quiser fazer testagem tá aí. Então, produtores de evento do Rio de Janeiro que queiram fazer testagem, procurem o Grupo Pela Vida também. Evandro Manchini, tô aí nas redes sociais, vez ou outra, se você, enfim, tiver em algum festival de cinema também, tô com um filme circulando agora, um novo curta, que não fala sobre HIV, mas fala sobre homofobia, especialmente sobre homofobia, e é isso, é um circuito. O livro a gente acha, como é que a gente consegue o livro? Os livros de vocês, gente. O meu livro é pelo site da Edições Cândido, ediçõescândido.com.br/poder falar. Na sua rede social também, tá lá. E na minha rede social tem o link lá também, é fácil de achar. E onde acha seus livros? O meu tem na Travessa, tem na Argumento. A editora também entrega em casa, que é Máquina de Livros. Os dois são da Máquina de Livros. E também na Amazon, os dois. Na Amazon tem o livro físico e tem e-book. Ah, maravilha. E o Sentença de Vida tem também audiobook, naquele aplicativo Esquilo, S-K-E-E-L-O. E é com a minha voz, foi eu que gravei. Que foi legal. Muito legal, que foi na pandemia. Gravou na pandemia, sozinha, e aí foi ilhada. engraçado, porque eu cheguei e o rapaz falou assim,
ô doutora, a senhora lê aí, quando acabar a senhora bate a porta e vai embora. Aí eu falei, como assim? Eu não consigo ler assim tudo seguido, eu engasgo. Ele falou, não, a senhora incorpora um personagem que não pode engasgar, não. Fofo, né? Bem, querido, e se a né? senhora espirrar, a gente vai trancar a senhora aí, só não vai sair daí pra nunca quem mais. gosta de audiobook, aproveita, porque ela fez num take só. É isso. Foi. Muito obrigado, gente. Ó, Obrigada. vocês são maravilhosos mesmo. Muito Obrigado a orgulho vocês. de vocês. Uma alegria receber vocês aqui. Show de informação. Show de A gente informação. arrasa muito, Isso né? também é informação, Enfim. gente. Vocês digam aí o que vocês acharam nos comentários, se inscrevam no canal, mandem esse vídeo pra quem você acha que precisa, pra quem você acha que não precisa também manda, porque a informação é muito importante. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos! Beijo!